Estamos aqui mais uma vez trazendo novidades quentíssimas para vocês, nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais. Então, nós vamos falar hoje sobre a profilaxia antirretroviral, o pós-exposição do risco à infecção do HIV. Quem vai falar sobre esse tema que está na atualidade é o nosso grande professor Kaique Jordan, enfermeiro, que é mestrando e também é aprovado aí no concurso da EBSER, lá do nosso querido estado do Sergipe. Então vamos lá, pessoal, para o nosso vídeo aí sobre esse protocolo novo que foi implementado aí no final do mês de julho de 2015. Fala, galera das redes sociais, eu sou o Kaique, sou enfermeiro, faço parte da equipe do Rômulo Passos e hoje eu estou aqui para comentar com vocês sobre um tema novo, um novo protocolo que foi lançado pelo Ministério da Saúde na semana passada, no dia 23 de julho, que se refere à profilaxia após exposição. Essa é mais uma das aulas, mais um dos conteúdos do nosso curso completo de enfermagem para concursos, mas serve também para todos vocês que querem se informar melhor sobre esse novo tema e que é bastante importante para nós da área da saúde. Vamos dar uma conferida nesse novo protocolo? Vamos primeiro falar um pouco sobre o HIV no Brasil, né? Nós devemos considerar que o HIV é realmente um problema de saúde pública importante e que desde a década de 80, né, dos seus primeiros diagnósticos, as primeiras pessoas que foram diagnosticadas com HIV, nós temos mais de 750 mil pessoas que foram diagnosticadas com HIV. Muitas pessoas não tiveram a oportunidade de se tratar. O HIV ainda hoje é uma doença que não tem cura, mas ela é passível de prevenção. E essa estratégia inovadora, que foi lançada aqui no âmbito do nosso Sistema Único de Saúde, permite que as pessoas em situação de risco, que se expuseram a um risco de HIV, elas não adquiram a doença, elas enfrentem essa infecção pelo vírus. Então, a profilaxia após exposição a HIV, a PEP, ela se insere num conjunto de estratégias de prevenção combinada, cujo principal objetivo é ampliar as formas de intervenção para evitar as novas infecções de HIV no mundo. E é importante a gente lembrar, pessoal, que em nosso país é uma das políticas mais inovadoras e é referência para todo o mundo, a nossa política de controle do HIV/AIDS, embora os casos eles não estejam totalmente controlados. Nós passamos atualmente por um conflito de gerações. Na geração passada, quem viveu na década de 80, viu muitos dos seus parentes morrerem pelo HIV, muitas pessoas viram o Freddie Mercury, o Cazuza, sofrer do HIV e não terem tratamento. E hoje, o que nós temos é uma falta de consciência de que o HIV ele existe e que ele não tem cura. Então, essa é mais uma das estratégias importantes implementadas no nosso sistema de saúde. E essas recomendações para a realização da profilaxia pós-exposição, o PEP, elas estão submetidas à avaliação do risco da situação de exposição e não mais submetidas pela categoria de exposição. Porque já desde a década de 90 nós tínhamos um protocolo referente aos acidentes ocupacionais, acidentes de trabalho, daqueles profissionais que se expuseram a materiais biológicos que conferiam realmente risco de contaminação ao HIV. Nós tínhamos, já no final da década de 90, outro protocolo referente a vítimas de violência sexual, de sexo não consentido, e no final, nos anos iniciais, na verdade, de 2010, no ano 2011, nós tivemos um outro protocolo referente aos pacientes, aos indivíduos que se expuseram por meio de sexo consentido, atividades sexuais consensuais. E essas novas recomendações, pessoal, na verdade elas buscam simplificar essas orientações do PEP. Essas novas recomendações meio que unificam esses protocolos e trazem uma maior simplicidade, de forma a ampliar o uso da profilaxia, que, embora ela exista no nosso sistema, ela ainda é muito pouco conhecida, principalmente nos atendimentos de urgência, porque o que era que acontecia, esses protocolos eles eram implementados por profissionais especialistas. E essa nova política, esse novo protocolo e diretrizes clínicas, eles permitem que profissionais não especialistas, médicos não especialistas, iniciem esse protocolo. Então, quanto à avaliação do risco da exposição, o que é que nós temos que considerar? Que no atendimento inicial, após a exposição ao HIV, o profissional ele deve avaliar como e quando ocorreu a exposição, porque existe um tempo limite, a gente vai ver
quanto tempo esse indivíduo deve procurar o serviço de saúde e instituir essa terapêutica. Além de investigar a condição sorológica do indivíduo que se expôs e da pessoa-fonte a qual o paciente referiu ter se exposto. Caso o paciente-fonte, a pessoa-fonte, ela não seja encontrada, isso não impede, claro, o início do protocolo. E a partir da avaliação desses critérios objetivos, será possível definir se há ou não indicação para o início da profilaxia pós-exposição. E nós sabemos, meus colegas, que existem riscos maiores e menores quanto à exposição, a exemplo da sexual, do HIV, né? Nós sabemos que as relações anais receptivas, elas conferem mais riscos do que outras vias de transmissão do HIV. Por isso é importante também a gente chamar a população LGBT e que é uma população vulnerável, né? Uma população que se expõe mais e que os dados epidemiológicos têm sido alarmantes nessa população. Então é uma oportunidade de nós repensarmos os nossos comportamentos sexuais. É muito importante a profilaxia pós-exposição, mas antes de se expor, nunca esqueçam de que a camisinha, o preservativo, ele é um dos métodos mais importantes para a prevenção do HIV. Quanto à indicação da PrEP, né? A indicação da PrEP requer a avaliação de todos aqueles riscos que nós falamos anteriormente, que inclui o tipo de material biológico envolvido, o tipo de exposição ao qual essa pessoa esteve e o tempo transcorrido entre a exposição e o atendimento, que é muito importante, porque após de 72 horas não é mais indicado. Claro que outros cuidados devem ser tomados após as 72 horas, mas a taxa, a idade limite, na verdade, o horário limite é 72 horas, tá ok, pessoal? Depois de 72 horas, o protocolo não pode ser iniciado, porque as pesquisas mostram que não existe mais eficácia. E a condição sorológica do paciente para o HIV e da pessoa exposta, né, tanto da pessoa-fonte, elas devem ser investigadas na avaliação da indicação desse protocolo. O primeiro atendimento após essa exposição é considerado um atendimento de urgência, né, uma urgência médica, uma emergência médica. E a profilaxia pós-exposição ela deve ser iniciada idealmente nas primeiras 2 horas. Como eu falei, o limite são 72. As pesquisas têm mostrado que até 36 horas a resposta também é muito boa. Mas o horário ideal de se iniciar esse protocolo é após 2 horas exposição, né? Após 2 horas da exposição. Então, é importante a gente ressaltar que as pessoas que procuraram atendimento após 72 horas, né, elas não estão enquadradas nos critérios de início da PrEP, mas elas devem sempre ser avaliadas quanto à necessidade de acompanhamento clínico e laboratorial para a prevenção de outros agravos, que nós sabemos que o HIV caminha lado a lado com outras DSTs. Inclusive, as DSTs, elas conferem um risco maior de aquisição do vírus, que causador da AIDS. Né? Outra coisa importante que nós queremos ressaltar é que recomenda-se que a profilaxia em todos os casos de exposição com risco significativo do HIV, eles são vários. Né? Existem casos, contudo, em que a PrEP ela não pode ser instituída, ela não está indicada, em função ou do risco insignificante de transmissão ou situações que o risco de toxicidade superam os benefícios. Então, estar sempre atento, isso pode ser questão de prova, e também é importante para todos nós profissionais da saúde orientarmos os nossos pacientes, né, os nossos usuários do sistema. O esquema antirretroviral, vamos falar agora sobre esse esquema. Quais os medicamentos compõem esse esquema? O esquema preferencial para a profilaxia pós-exposição do HIV são esses 3 medicamentos, o tenofovir, a lamivudina e o atazanavir. A duração desse tratamento é de 28 dias ininterruptos. É importantíssimo que o paciente ele consiga aderir ao tratamento por esses 28 dias, porque ele tem se demonstrado eficaz. Mas caso exista uma contraindicação para o uso do tenofovir, qual o esquema alternativo da PrEP? O AZT, a lamivudina e também o atazanavir. Mas e se caso o atazanavir for contraindicado? Nós temos 2 esquemas alternativos. Temos o esquema de tenofovir mais lamivudina e lopinavir. E temos também outro esquema alternativo com tenofovir, lamivudina e AZT. A duração de todos os tratamentos é de 28 dias.
Mas é importante lembrar que 28 dias é o tempo de medicamento, que o paciente ele vai fazer uso desse medicamento. Ele precisa ser acompanhado por 90 dias, 3 meses. É uma das mudanças também do protocolo, que anteriormente nos protocolos fragmentados, o acompanhamento ele era de 6 meses. E agora passou a ser de 90 dias, 3 meses. Vamos ver outras medidas de atendimento à pessoa exposta, que são também muito importantes. Nós temos que ter cuidados, né, com a área exposta ao risco. Nós também temos que levar em consideração a anticoncepção de emergência, a profilaxia das infecções sexualmente transmissíveis, das DSTs e ISTs, imunização para o tétano, a depender da exposição, a PEP em gestantes e o aleitamento materno é um ponto de atenção para a nossa ação de profilaxia pós-exposição, e o procedimento de vigilância epidemiológica, né, da notificação, pessoal. O acompanhamento clínico laboratorial, como eu acabei de falar para vocês, ele leva em consideração a toxicidade dos antirretrovirais, leva também o diagnóstico de infecção aguda pelo HIV. Nós sabemos que o HIV ele possui uma janela sorológica e que nós temos que fazer exames periódicos. A avaliação laboratorial, por meio desses exames periódicos, inclui a testagem para o HIV em 30 e 90 dias após a exposição, e não mais 30, 90 e 180 dias, que são 6 meses, como anteriormente, e a manutenção de medidas de prevenção da infecção pelo HIV, pessoal, que é muito importante. Essa é uma profilaxia efetiva, mas ela não é panaceia. A gente não pode sempre confiar e sempre fazer uso dessa profilaxia pós-exposição. O ideal é que utilizemos as medidas de barreira com os preservativos, que eles são sim eficazes no controle e na prevenção da contaminação por HIV. E para finalizar esse nosso bate-papo, né, um bate-papo rápido sobre essa novidade no âmbito da saúde, vamos falar sobre a adesão à PEP, porque embora ela seja efetiva, embora ela seja oferecida gratuitamente no âmbito do Sistema Único de Saúde, a adesão ainda é baixa, né? A adesão das pessoas no sentido de completar os 28 dias de uso desses antirretrovirais é essencial para a maior efetividade da profilaxia. E os estudos publicados, eles mostram baixas proporções de pessoas que completaram o tratamento completo da PEP nesses 28 dias. E as taxas de abandono são muito altas, principalmente em adolescentes e aqueles que sofreram violência sexual. A pessoa exposta ela deve ser orientada a observar rigorosamente as doses, os intervalos, o uso e a duração da profilaxia antirretroviral. Eu encerro essa nossa conversa agora. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, comentem, né, para que nós possamos fomentar um espaço realmente construtivo de conhecimento. Eu espero que vocês conheçam o site Rômulo Passos e possam estar adquirindo os nossos cursos. Valeu, pessoal, e até a próxima.